uma forma de ter mais lucro ainda. Eu vou explicar desde o básico, para quem não sabe nada sobre CDBs, até o mais avançado aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é como que o CDB é altamente influenciado pela taxa básica de juros do país, e daí começa já os termos mais complicados da nossa vida, né? Então vamos lá. O que é um CDB primeiro, para a gente compreender, e aí o que ele tem a ver com isso? CDB, ó, minha letra é a letra mais bonita que você poderia ver na sua vida. É um certificado, então aqui o C de certificado de depósito bancário. Isso aqui é emitido por um banco, é quando você deixa de ser um tomador de crédito, ou seja, um endividado, e passa a emprestar dinheiro para o banco ferrar com a vida de outras pessoas que não seja você. Esse é o principal passo que a gente precisa entender aqui. E o que ele tem a ver, então, esse CDB, que é essa siglazinha aqui, que nada mais é do que emprestar dinheiro para o banco, para ele emprestar dinheiro para alguém. Então, quando você vai comprar uma casa no banco, muito provavelmente o banco pegou dinheiro de um CDB ou de um LCI. Quando você vai usar o seu cartão de crédito, o banco tomou dinheiro também de um CDB. Então, ele te emprestou um dinheiro que ele não tinha. Se o banco não tem o dinheiro e você está comprando a prazo, da onde que ele vai pegar? Ele vai oferecer uma taxa de juros menor para alguém e vai te cobrar uma taxa de juros maior. Então ele pega ali uma taxa de juros baixinha, né? Vou pegar emprestado esse dinheiro aqui com alguém por 15% e vou, na hora de te cobrar juros, vai cobrar 454%. É a média hoje em dia ao ano que o banco cobra. Lucrozinho pequeno, graças a Deus, né? O importante é a gente começar humilde, começar pequeno, e é isso. E daí o CDB ele vai ter 3 características diferentes ali, que a maior parte de quem acompanha aqui o canal já sabe, né? Ele pode ser pré-fixado, aqui vou escrever só pré, para vocês não serem obrigados a ler muito da minha letra. Ele pode ser pós-fixado. E dentro desse pós aqui, ele pode ser indexado. Se ele for pós-fixado, indexado vai pagar o quê? Ele pode pagar a Selic, né? Então, Selicona, belicosa. Ou aqui também ele pode pagar indexado ao IPCA, que é a inflação. A inflação você já sabe o que é, né? Toda hora todo mundo está comentando sobre ela. Mas se você não sabe o que é a inflação, o mais IPCA, que quer dizer inflação, Raul, por que não chama mais inflação? Ninguém sabe. Mentira, é o índice de preços ao consumidor amplo. É o seguinte, quando você vai no supermercado, existe uma medição do IBGE, o órgão, que eles vão lá e pegam o preço que uma coisa tinha, e aí depois eles veem quanto que essa coisa subiu e criam uma taxinha. E alguns investimentos vão oferecer esse IPCA. Por quê? Porque não adianta nada para você, né, emprestar dinheiro para o banco, você empresta R$100, ele te devolve daqui 10 anos R$200, mas agora R$200 não compra nem o que R$100 comprava lá atrás. Quem aí já tem mais de 20 anos, né, já viveu essa experiência. Você com 10 anos de idade, você ia ali no supermercado, você conseguia comprar quantos pães? Comenta aí quantos pães você conseguia comprar. Quem tem 40 anos, não dá nem para comprar pão com esses R$10. Você compraria a padaria inteira. E quem tem menos de 20, por exemplo, vai observar e falar, mais ou menos a mesma coisa que hoje, né? Compra 10 pães, 5 pães. Raul, investimentos então que tem mais IPCA ou IPCA+, ele vai me garantir o poder de compra, basicamente. Vai te garantir a inflação, mas essa taxa, porque não vai oferecer IPCA direto, ele vai oferecer uma taxa pré, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, mais a inflação. Então, para ter certeza que você está coberto da inflação aqui. Isso aqui, quando que você vai escolher cada coisa? É aí que o CDB ele deixa de ser um investimento tão simples quanto ele é, porque ele é simples mesmo. Vou te explicar os detalhes da simplicidade dele, mas precisa começar com algumas coisas um pouquinho mais complicadas, porque é isso aqui que vai fazer você entender qual CDB investir, por que é melhor investir no CDB que numa poupança, isso tudo que você vai entender. Lembrando que é o investimento mais seguro do Brasil aqui, né? Mais seguro não, mais seguro é o Tesouro, mas é um dos investimentos mais seguros do Brasil, você não tem como perder dinheiro nele. A segurança é limitada, mas ela é segura. Eu vou te explicar agora os detalhes disso aqui. Então, quando é uma taxa pré, o que ele vai falar? É a coisa mais simples do mundo. O CDB vai te falar diretamente isso. Olha, eu te ofereço, por exemplo, 17%. Vai ter imposto? Óbvio que vai ter imposto, né? Mas é 17%, só que menos o imposto ali. Aí vai seguir a alíquota regressiva do IR. Coloca aqui. A tabela começa em 22,5% e vai até 15%. Vai baixando aqui até 15%. Então é o seguinte, você não tem a opção de pagar o imposto ou não. Quando a gente fala que você vai ter que pagar imposto, algumas pessoas já pensam, mas aí eu vou ter que emitir uma DAF, sei lá o quê. Não, no caso do CDB não, ele é um investimento extremamente simples. Do mesmo jeito que qualquer outra coisa que já vem embutido. Imagina que você vai comprar um produto na farmácia, o imposto já tá ali, mas você já pagou, né? Vem escrito quando você pagou, mas você já pagou. O CDB é a mesma coisa. Ele vai tirar desse 17% aqui e vai te dar só o líquido. Já vai cair na sua conta no vencimento do CDB, né? Porque ele tem uma data que ele vai vencer, que você vai encontrar lá na plataforma, ele já vai cair na sua conta completamente líquido. Então, quando o CDB aqui tá numa plataforma, ele vai falar para você, tá rendendo 15%, mas aí ele vai tirar automaticamente a alíquota regressiva de IR. Se for um CDB curto, por exemplo, ele vai tirar 22,5%. Se for um CDB mais longo, ele vai tirar 15%, por exemplo, depois de 2 anos. Raul, mais ou menos como a caixinha dos bancos que eu invisto. É porque, no
geral, as caixinhas são também CDBs, né? Os bancos começaram, esses bancos mais digitais, mais tradicionais novos, eles começaram a se financiar a partir de CDB. Raul, mas por que eles não se financiam a partir de poupança? Se a poupança paga 7, né? E o CDB vai ter que pagar aí 15 ou mais, porque no mínimo a Tesouro Selic, por que um banco opta por emitir um CDB em vez de simplesmente a poupancinha lá de antigamente que paga 7, alguma coisa nesse sentido? Qual que é a diferença? Por que um banco vai optar por emitir um CDB do que por emitir uma poupança? Porque os bancos começaram a competir uns contra os outros. Então assim, como é que o Nubank ia entrar no mercado, ou o Mercado Pago ia entrar no mercado para oferecer a mesma coisa que um banco? Você ia pegar e tirar seu dinheiro do Bradesco para deixar seu saldo num banco digital, mesmo que a segurança seja a mesma, a maior parte dos brasileiros não sabe disso. Raul, como assim a segurança é a mesma? É que tem um órgão chamado FGC. Então, o FGC, né, que é esse órgão aqui, é o Fundo Garantidor de Crédito. Todo saldo que você tem dentro de um banco, todo, tá? 100% do saldo que você tem dentro de um banco está assegurado pelo mesmo órgão que é o FGC. Agora, ele tem regras, né? O saldo todo está assegurado? O saldo todo está assegurado pela mesma regra que é do FGC. Só que o FGC, que é esse Fundo Garantidor de Crédito criado pelos bancos, ele não aceita restituir 100% do saldo. Ou seja, o saldo que está no banco está assegurado pelo FGC, mas tem as regras do valor máximo para receber desse seguro. E você pode receber no máximo 250 mil por instituição e até 1 milhão por CPF, ou seja, 4 vezes isso. Olha o tanto que vai ficando complexo, né? 4 vezes isso, ou seja, se eu tiver investido no CDB do Nubank, se eu tiver investido no CDB do Mercado Pago, do BTG Pactual e da XP, se os 4 quebrarem ao mesmo tempo, o país acaba, pode ficar tranquilo. O Itaú, etc., qualquer um desses grandão quebrar, na verdade o país acaba, o país tem que ir lá ajudar eles. Mas, caso isso acontecesse e fosse de fato agir da maneira como está escrito no documento, o FGC ia te pagar 250 mil no máximo do saldo que você tem lá. Seja conta poupança, seja CDB, seja LCI, seja LCA, todos esses investimentos, na verdade, eles têm a mesma segurança. Não parece, né? Porque um está oferecendo bem mais dinheiro, você pensa, então, ele é mais perigoso, ou a palavra é mais difícil. Na prática, a poupança é só um investimento bancário que rende mal pra caramba, e as pessoas acabam aceitando pagar ele. Então, aqui você teve o pré-fixado, você já entendeu quais são as seguranças, segurança vale para todos, mas aqui tem um pré-fixado, então, que vai te pagar uma taxa específica lá na sua conta, né? Um valor combinado. No pré-fixado é o mais simples de entender, porque nunca vai mudar. Então, se eu tenho 100 mil, vai ser 117 mil. Em cima dos 17 mil, não dos 100 mil emprestados, eu vou tirar a alíquota de IR. Só em cima do rendimento. Muita gente acha que vai pegar e pagar em cima de tudo. Não vai pagar em cima de tudo. Você paga somente em cima do rendimento, senão não ia compensar, né? Tirava 17% do valor total, você perdia mais dinheiro do que ganhava. Não, somente em cima do rendimento, então, você vai pagar esse tributo aqui. Agora, a gente tem os outros aqui, tá? Que fica um pouquinho mais difícil de entender. Por que é importante compreender a história da Selic nisso aqui? A Selic é a taxa básica de juros do país. A cada 45 dias, o Copom, né, o Comitê de Políticas Monetárias, olha o problema que a gente vai arrumando para o país. O Copom se reúne ali numa grande reunião, a galera, todo mundo ali vivendo aquela experiência, né? Galerinha que estudou economia, eles se reúnem e fala, poxa, será que o Brasil tá com a inflação muito alta? Se tá com a inflação muito alta, eles vão subir a taxa de juros. Para que vai subir a taxa de juros? Tá agora em 15, você já ouviu falar dela, não viu? Tá agora em 15 nesse momento. Pode ser que no dia que você estiver vendo o vídeo tá em 10 e 12, não importa, você vai entender de uma vez. Quando você entende a lógica da coisa, já deixa o like, já valeu a inscrição aí no canal, porque vocês estão esquecendo, a maioria assiste e não se inscreve. Então o negócio é o seguinte, quando a inflação, por exemplo, começa a subir, então cheguei no supermercado, tudo aumentou 20% do preço. Significa que a população, de modo geral, está com muito dinheiro no bolso. Raul, não existe esse momento que a população está com muito dinheiro no bolso. Bom, é assim que o Comitê de Políticas Monetárias avalia. Quando a gente começa a gastar demais, está sobrando dinheiro. O que ele vai lá e faz? Dá um jeito de diminuir a quantidade de dinheiro que a gente tem. Então agora você entendeu por que todo mundo ter dinheiro não é bom. Porque é o seguinte, vamos supor que tem um mercadinho do lado da sua casa. Imagina que só existe ele no mundo. O Brasil é mais ou menos um conjunto de grandes mercadinhos. Se todo mundo ganhou na Mega Sena naquele bairro, imagina, na mesma semana, todo mundo naquele bairro ganhou na Mega Sena. O que você vai fazer? Você vai no supermercado. Só que se todo mundo tem dinheiro para comprar tudo, vai faltar estoque. Até o cara conseguir pedir o produto de novo, deu problema. Só que no Brasil, o estoque é limitado, porque a quantidade de arroz que a gente produz, a quantidade de carne que a gente produz, a quantidade de Ferrari que a gente produz, ela não aumenta. Se a gente começa a ter dinheiro demais, deu problema. Aí o que eles fazem? Eles aumentam a taxa de juros do país. Por quê? Porque quando você aumenta a taxa de juros do país, você diminui a quantidade de dinheiro no mercado. Por quê? Porque os empresários ganham menos dinheiro, ou seja, as pessoas estão consumindo menos, os empresários ganham menos dinheiro, eles contratam menos. Você vai abaixando todas as áreas da economia, né? Você vai passar um cartão de crédito como? Se o banco não quer emprestar. Por quê? Porque a taxa de juros está mais alta. Então ninguém quer emprestar. Muita gente pega o dinheiro e deixa o quê? No Tesouro Selic, sem fazer nada. Você pega dinheiro e empresta direto para o Banco Central, você pega dinheiro e empresta já por meio do Tesouro Selic, que é tipo um CDB, só que é emitido pela própria União. Ah, Raul, não é perigoso emprestar dinheiro para o Brasil? Não, não é perigoso emprestar dinheiro para o Brasil, porque o Brasil tem a prerrogativa de imprimir dinheiro. Então, a hora que ele quiser imprimir a quantidade que ele quiser, ele pode para pagar as dívidas. E quem paga depois? Eu e você.